A paz do Senhor, professores da turma dos primários. Eu me chamo Gabriela e hoje nós iremos falar sobre a lição do número 11, que tem como título A Criança que Ressuscitou. O objetivo da lição é que o aluno creia que Deus pode operar milagres em sua vida. E o ponto central é: Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode todas as coisas até ressuscitar mortos. Para iniciar, a lição traz como país o Chile, que fica como forma de a gente fazer a frequência das crianças, elas fazem na lição delas. E aí você pode trazer a bandeira do país, curiosidades sobre o país, a língua que é falada lá, e no momento de oração, você ora com as crianças, tanto pela aula, pelo dia, quanto também pelo país e pelas crianças que vivem lá. A memoriação dessa lição diz assim: porque para Deus nada é impossível, e está escrito em Lucas 1:37. Peça para que as crianças abram na Bíblia, é importante porque elas vão ver que está escrito realmente na Bíblia, foi tirada da Bíblia esse versículo. E a própria lição nos traz uma dinâmica que pode ser feita da seguinte forma: você vai distribuir pequenos pedaços de papel para as crianças e pedir para que elas escrevam neles pedidos de oração ou orações que já foram respondidas. E aí as crianças que desejarem vão falar em voz alta e logo em seguida as crianças irão dizer: porque para Deus nada é impossível. E a lição nos diz que dessa maneira os alunos ouvirão por diversas vezes que seja qual for a situação, para Deus nada é impossível. E a lição ainda nos diz que essa dinâmica também pode ser utilizada para recapitular as histórias passadas. Por exemplo, você diz o título da lição, por exemplo, esse título aqui: Deus faz da órfã uma rainha. E as crianças dizem logo em seguida: porque para Deus nada é impossível. E aí assim você vai conseguir com que as crianças até façam a compreensão já do assunto. Para que elas decorem a memoriação, eu gosto bastante de utilizar o quadro. Então eu escrevo as palavras no quadro, o versículo todo, e aí vou apagando palavra por vez e elas vão repetindo todas as vezes. Na última vez que você apagar tudo, aí você vai ver se elas conseguiram decorar tudo ou não. A história está escrita em Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 a 24 e dos versículos 35 a 42. A história nos fala sobre que Jesus foi para Cafarnaum e, como sempre, uma grande multidão o seguia. No meio dessa multidão havia um homem chamado Jairo, que tinha uma filha de 12 anos. E esse homem foi até Jesus e implorou para que ele fosse até sua filha, porque ela estava muito doente. Jairo, ele era chefe da sinagoga e, apesar de ser muito importante, ele não podia fazer nada pela sua filha. Mas ele sabia que Jesus, que operava milagres, estava na região e por isso foi até lá. Jesus disse: vamos, para lá, para sua casa, e não tenha medo, creia somente. No caminho, enquanto eles estavam indo para sua casa, alguns servos de Jairo chegaram até ele e disseram assim: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha faleceu. Só que Jesus continuou insistindo e disse para que ele não tivesse medo e cresce somente. E eles continuaram. Chegando na casa de Jairo, Jesus permitiu que somente Pedro e os irmãos Tiago e João entrassem lá junto com os pais da menina. Quando eles entraram dentro da casa, eles viram que muitas pessoas estavam lá chorando. E Jesus disse: não precisam mais chorar, porque a menina não está morta, ela apenas está dormindo. E algumas pessoas caçoaram de Jesus e mandaram: o que esse homem está falando? Mas Jesus disse: Talita cumi, ou seja, menina, levanta-te. E logo em seguida, a menina se levantou e ela foi servida, foi alimentada, provando que para Jesus, para Deus, nada é impossível. Então, nessa lição, você pode frisar que enquanto nós estamos em situações difíceis, até mesmo as crianças,
quando a gente acha que não tem solução para aquilo e que para a gente é uma situação impossível, para Jesus ela é possível. Então, que nós continuamos crendo e que deixemos o medo de lado, porque nessas situações o Senhor irá operar. Então, essa é a lição de hoje. Eu espero que vocês consigam estudar antes, né? Com certeza. E que seja uma ótima lição, um ótimo domingo. A paz do Senhor. A paz do Senhor, professores da turma dos primários. Eu me chamo Gabriela e hoje nós iremos falar sobre a lição de número 11, que tem como título A Criança que Ressuscitou. O objetivo da lição é que o aluno creia que Deus pode operar milagres em sua vida. E o ponto central é: Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode todas as coisas até ressuscitar mortos. Para iniciar, a lição traz como país o Chile, que fica como forma de a gente fazer a frequência das crianças, elas fazem na lição delas. E aí você pode trazer a bandeira do país, curiosidades sobre o país, a língua que é falada lá. E no momento de oração, você ora com as crianças, tanto pela aula, pelo dia, quanto também pelo país e pelas crianças que vivem lá. A memoriação dessa lição diz assim: porque para Deus nada é impossível. E está escrito em Lucas 1:37. Peça para que as crianças abram na Bíblia, é importante porque elas vão ver que está escrito realmente na Bíblia, foi tirada da Bíblia esse versículo. E a própria lição nos traz uma dinâmica que pode ser feita da seguinte forma: você vai distribuir pequenos pedaços de papel para as crianças e pedir para que elas escrevam neles pedidos de oração ou orações que já foram respondidas. E aí as crianças que desejarem vão falar em voz alta e logo em seguida as crianças irão dizer: porque para Deus nada é impossível. E a lição nos diz que dessa maneira os alunos ouvirão por diversas vezes que seja qual for a situação, para Deus nada é impossível. E a lição ainda nos diz que essa dinâmica também pode ser utilizada para recapitular as histórias passadas. Por exemplo, você diz o título da lição, por exemplo, esse título aqui: Deus faz da órfã uma rainha. E as crianças dizem logo em seguida: porque para Deus nada é impossível. E aí assim, você vai conseguir com que as crianças até façam a compreensão já do assunto. Para que elas decorem a memoriação, eu gosto bastante de utilizar o quadro. Então eu escrevo as palavras no quadro, o versículo todo, e aí vou apagando palavra por vez e elas vão repetindo todas as vezes. Na última vez que você apagar tudo, aí você vai ver se a criança se elas conseguiram decorar tudo ou não. A história está escrita em Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 a 24 e dos versículos 35 a 42. A história nos fala sobre que Jesus foi para Cafarnaum e, como sempre, uma grande multidão o seguia. No meio dessa multidão havia um homem chamado Jairo, que tinha uma filha de 12 anos. E esse homem foi até Jesus e implorou para que ele fosse até sua filha porque ela estava muito doente. Jairo, ele era chefe da sinagoga e, apesar de ser muito importante, ele não podia fazer nada pela sua filha. Mas ele sabia que Jesus, que operava milagres, estava na região e por isso foi até lá. Jesus disse: vamos, para lá, para sua casa, e não tenha medo, creia somente. No caminho, enquanto eles estavam indo para sua casa, alguns servos de Jairo chegaram até ele e disseram assim: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha faleceu. Só que Jesus continuou insistindo e disse para que ele não tivesse medo e cresce somente. E eles continuaram. Chegando na casa de Jairo, Jesus permitiu que somente Pedro e os irmãos Tiago e João entrassem lá junto com os pais da menina. Quando eles entraram dentro da casa, eles viram que muitas pessoas estavam lá chorando. E Jesus disse: não precisam mais chorar, porque a menina não está morta, ela apenas está dormindo. E algumas pessoas caçoaram de Jesus e mandaram: o que esse homem está falando? Mas Jesus
disse: Talita cumi, ou seja, menina, levanta-te. E logo em seguida, a menina se levantou e ela foi servida, foi alimentada, provando que para Jesus, para Deus, nada é impossível. Então, nessa lição, você pode frisar que enquanto nós estamos em situações difíceis, até mesmo as crianças, quando a gente acha que não tem solução para aquilo e que para a gente é uma situação impossível, para Jesus ela é possível. Então, que nós continuamos crendo e que deixemos o medo de lado, porque nessas situações o Senhor irá operar. Então, essa é a lição de hoje. Eu espero que vocês consigam estudar antes, né? Com certeza, e que seja uma ótima lição, um ótimo domingo. A paz do Senhor.